comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar. Dollar, dollar. Olá, meus amores, bem-vindos. Gente, hoje eu tô trabalhada toda no dinheiro, tá? Não é a roupa, não. Mas o tema hoje, meus amores, é dinheiro, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes multinacionais. Gente, tanto faz a gente falar multi ou transnacional, tá? É que atualmente a gente usa mais o termo transnacional porque significa que as empresas elas são até mais importantes do que as próprias nações onde elas surgiram, porque multinacionais elas têm um país sede, mas elas se expandem para outras também. Aqui elas ganham um novo significado, porque depois da globalização não tem mais essa de apego não, viu gente? O negócio é ganhar dinheiro e é isso aí, tá? Sempre foi, agora digamos que tá um pouquinho pior. Bem, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre globalização e mercado, então ó, tchim, dinheirinho ali, tá? Só de rico hoje a aula. Pois muito bem, gente. A partir da globalização, como a gente já conversou brevemente, as multinacionais elas conseguem então se expandir, tá? Não quer dizer que elas já não tenham passado por um processo de expansão. Na realidade, quando a gente tem... Vocês lembram das fases do processo de mundialização, né? O capitalismo, e uma das fases do capitalismo é o capitalismo monopolista financeiro. E é nessa fase que você vai ter o surgimento e crescimento das multinacionais. Então elas abandonam os seus países de origem, né? Tem a sede no país de origem, mas a produção muitas vezes é feita em 1, 2, 3 ou vários outros países. Por que as empresas fazem isso? Porque elas percebem que tem algumas coisas que a gente chama de vantagens locacionais que elas acham em outros países e não acham nos seus. De repente, se elas migrassem, por exemplo, para alguns países africanos, estava mais próximo da matéria-prima. Se migrar para alguns países asiáticos, tipo os tigres asiáticos, você vai ter uma mão de obra barata e especializada. Então as empresas elas percebem que é mais barato, que no final das contas, ainda que você tenha que ter um investimento grande no início, depois isso vai trazer um monte de vantagens quando você migra para outros países. Então elas se expandem demais. Por que a globalização faz com que esse processo fique ainda maior? Gente, como a gente já conversou, globalização, meios de comunicação, dinamismo comercial, você tem uma facilidade de fazer acordos muito grande, você consegue aí ter um dinamismo do próprio sistema econômico capitalista, e isso faz com que as empresas se beneficiem, tá bom? As grandes corporações, elas a partir desse momento têm possibilidades, gente, infinitas, tá? E aí você vai ter algumas grandes empresas que cresceram muito nos últimos anos, deixando outras empresas mais tradicionais no chinelo, tá? Muito bem. Então a gente vai ter vários setores crescendo, tá? Então você não vai ter só o setor da produção. Se a gente pegasse lá no passado no capitalismo monopolista, você vai ter um crescimento muito grande de empresas produtivas. Então empresas que produzem algo. Produzem, sei lá, pode ser carro, pode ser roupa, pode ser comida, mas são empresas produtivas. A partir de agora, a gente tem empresas que não necessariamente, gente, são empresas que produzem, tá? Eu tenho empresas do setor de serviço que se transformaram em grandes conglomerados, em grandes empresas, e algumas delas ganham mais dinheiro do que algumas empresas conhecidas mais de forma tradicional, né? Algumas empresas mais tradicionais. Bom, a partir desse momento, a gente também tem essa possibilidade enorme de você ter a flexibilização da produção. Gente, significa a Boeing, por exemplo, tá? Que produz aviões. Na realidade, a Boeing ela vai produzir cada peça do seu avião em um local diferente. Vai ter uma empresa que produz a asa, vai ter uma empresa que produz uma parte do motor, uma outra empresa que produz tal coisa. Então você consegue ter uma maior flexibilização no seu processo produtivo. E isso faz com que, de novo, você ganhe muito mais dinheiro, porque você se aproveita de determinadas vantagens locacionais. Aqui é importante que se diga, gente, que é interessante que a globalização ela expande o processo produtivo, né? Ela faz com que esse processo produtivo fique realmente muito maior, muito mais intenso, mas ela também mostra como os locais, quer dizer, os países, eles são fundamentais, eles são importantíssimos para o desenvolvimento do sistema. Então você vai ter alguns países que proporcionam determinadas vantagens e isso mostra como, apesar da globalização, você ainda tem essa importância enorme dos países, dos estados-nações, tá? Então, inclusive era uma coisa que falava-se muito no início da globalização, que o mundo inteiro vai virar uma aldeia, que a gente não vai ter mais as fronteiras entre os países, tudo mentira, tá? Tudo mentira.
A gente vai ter sim, pelo contrário. A globalização, ela exagera nesse processo, ela faz com que os países se tornem ainda mais importantes, porque é dentro dos países que você desenvolve algumas dessas vantagens, tipo lei trabalhista, lei ambiental, infraestrutura, tá? E falando em infraestrutura, em geografia, a gente usa dois termos, que é para mostrar exatamente como a partir desse momento de globalização você tem essa importância muito grande entre coisas que estão fixas e coisas que a gente chama de fluxos, né? É justamente os fixos e os fluxos. O que são os fixos? É tudo aquilo que está materializado no espaço. Ou seja, o espaço geográfico, ele vai permitir que você tenha construção, materialização de determinados fatores, e é graças a esses fatores físicos que você consegue ter fluxos. Fluxos do quê? Fluxos de capital, de informação, de mercadorias. O que seriam esses fixos? Gente, se eu pensar na rede mundial de computadores, se eu pensar na internet, ela está concretizada, sim, materializada no espaço, a partir de fibra ótica que fica no meio do oceano. Se eu pensar como a gente se comunica a partir desses dados móveis que a gente fala, essa internet que a gente usa, isso é possível porque a gente tem uma estrutura física que permite, então, você ter essa fluxo de dados, tá? Esse fluxo de informações. Então veja que o país ele precisa ter certas estruturas fixas. Além disso, do que permite os meios de comunicação, a gente tem que também ter boas condições para transporte, então você tem que ter boas estradas, os aeroportos têm que ser funcionais, os portos, né, gente, principalmente grande fluxo de mercadorias entre países, vai acontecer principalmente via marítima, então você precisa ter bons portos. Então vejam que essa estrutura física, ela é fundamental para que a gente tenha o fluxo de capitais, de dinheiro, de informações e de mercadorias. Se o país não consegue desenvolver isso, ele vai ter problemas, tá? Se ele, por exemplo, não tem portos que são mecanizados ou automatizados, ele provavelmente vai ter problemas. Pensem, gente, na estrutura física do Brasil, tá? O Brasil é um país que a gente fala que tem muitos gargalos, e isso não é de agora, tá, gente? A gente sempre teve esses gargalos, quer dizer, a gente tem muita dificuldade, até pelo tamanho continental do Brasil, a gente tem muitas dificuldades de desenvolver certos setores, principalmente, né, transporte, mesmo comunicação. Se a gente pegar no mundo inteiro, a gente já tem, no mundo inteiro não, a gente tem alguns países que já estão operando na rede 5G, e essa rede 5G não chega no Brasil logo, né? Tem toda uma discussão política, que ai não, Estados Unidos, ai não, China, e enquanto isso a gente fica sem o 5G. Então veja que é uma estrutura física que atrapalha, sim, esse desenvolvimento econômico de qualquer país, e aí no caso no Brasil, tá? Graças aos fixos e aos fluxos que estão espalhados no mundo inteiro e ganham força pós-globalização, a gente vai ter algumas novas condições, tá? Que a gente tem que prestar atenção. Primeiro, gente, nós vamos ter novos mercados. Como assim novos mercados? Agora, gente, você não tem mais país no mundo que não faça comércio, tá? Todos os países começam a fazer comércio, começam a comprar e vender coisas. Ah, professor, mas isso já existia antes. Sim, mas tinha alguns mercados que eram mais fechados, mais restritos, em que algumas mercadorias tinham mais dificuldade de acesso. Hoje não, tá, gente? Uma mercadoria chinesa pode chegar em qualquer lugar. Mesmo uma mercadoria brasileira, se tiver um bom marketing, se conseguir fazer, por exemplo, o e-commerce, a gente poderia vender, por exemplo, brigadeiro gourmet para algum país asiático. Claro que a gente tem que pensar num jeito desse negócio chegar lá sem estragar, sim, tá? Mas é possível. Então a gente passa a ter novos mercados, tanto produtores como também consumidores. Isso significa, gente, que as vendas de qualquer mercadoria, a partir de agora tem um nível global. Você consegue vender qualquer coisa em nível global. Se a mãe de vocês faz um crochê, se vocês souberem fazer o e-commerce, se vocês tiverem fazer um bom marketing, se tiverem, sei lá, com algum conhecido, ou se tiverem, sei lá, muitos seguidores no Insta, por que não? Vocês conseguem vender para o mundo inteiro, literalmente. Então, a gente tem essa possibilidade, graças a esse novo processo, esse novo período. Bom, nós temos que ter o e-commerce. Gente, imaginem quantas, né? Pensem agora como a gente usa um monte de aplicativo de compra, tá? Tem vários que são interessantíssimos.
E é claro que se você tem um e-commerce, a gente também tem que ter estratégias de marketing, né? Você tem que ter estratégias para vender mercadorias. E nos últimos anos, gente, cresceu muito o número de mercadorias que a gente compra, mas que vamos combinar que a gente não precisava, né? Quantas coisas idiota que a gente compra só porque é bonitinho e é legal e parece super bacana e fica aparecendo lá no Insta, né? Olha aqui a mercadoria que você viu, lembra? Olha aqui, ó. E os próprios algoritmos, né, as próprias redes sociais também conseguiram perceber que as redes sociais não é só para interação de pessoas, e sim para você vender mercadorias. E é muito louco, porque às vezes você fala assim, nossa, eu queria tanto comprar um computador. Parece que o celular da gente escuta a gente falando, né? E acho que ele escuta mesmo. E aí começa a aparecer um monte de propaganda. Então, se a gente tem o e-commerce, que acessou esse nível global, é porque a gente também tem mecanismos de marketing para fazer a gente querer comprar um monte de coisa de vários lugares do mundo. Uma outra coisa, um outro fator que é fundamental, gente, e que a gente precisa entender que pode ter dois viés, dois caminhos diferentes, tá? Que é a relação da mão de obra. Quer dizer, você precisa ter mão de obra para produzir ou para atender a questão dos serviços, né? Já que eu falei para vocês que atualmente a gente tem os setores de serviços, você também tem que ter uma mão de obra para isso. Nós vamos ter algumas empresas que procuram determinados tipos de mão de obra. Em alguns casos, gente, compensa muito mais você ter uma mão de obra que seja especializada. Pensem, por exemplo, em empresas de alta tecnologia, né, empresas que trabalham mesmo com esse setor tecnológico. Eles não querem uma mão de obra que necessariamente seja barata, eles querem uma mão de obra que seja especializada, que conheça muito daquele mercado, conheça muito daquele setor. Então ele tem que ser especializado. Só que claro que se ele for especializado e barato, melhor ainda, né? Claro que você vai ter mais vantagens. Porém, olha, em países como os Estados Unidos, atualmente a gente tem um índice grande de desemprego nos Estados Unidos, diminuiu, tá? O Trump conseguiu até em certa medida isso, teve uma diminuição do desemprego nos Estados Unidos, mas ele é muito forte, principalmente em mão de obra não especializada. Trabalhadores, por exemplo, que antes estavam lá no setor automobilístico, né, produção de carros, por exemplo, essas empresas multinacionais de carro ou fecharam as suas portas ou abriram em outros países, deixaram um monte de estadunidense desempregado e é um grupo de pessoas que às vezes tem no máximo uma especialização. Tipo, não tem mesmo uma graduação, uma pós-graduação, né? Uma pessoa que tem baixa escolaridade. E aí você tem um alto índice de desemprego. Então, em alguns casos, as empresas procuram isso. Em outros casos, gente, a gente tem outros setores de produção, né? Por exemplo, setores de roupa, setores de sapatos, né? Ou de mercadorias que são mais baratinhas. Eles muitas vezes não querem uma mão de obra especializada. Você não precisa ser um cara com pós-graduação para trabalhar nessa empresa. Você pode ser uma mão de obra simplesmente barata. E aí, se você tem uma grande mão de obra barata, se o seu país tiver, por exemplo, leis trabalhistas que são mais flexíveis ou leis trabalhistas mais permissivas, que é pior do que flexíveis, permissiva é que pode fazer tudo com o trabalhador, ele que se lasque, né? Ele que lute. Então a gente pode ter a busca por mão de obra mais barata e aí não especializada. Essas condições fazem com que a empresa procure determinados países, tá? E a gente vai ter alguns grupos de países que pode ter a combinação de duas coisas. Você tem, por exemplo, a China, gente. A China, a Índia, a Coreia do Sul são países que a gente praticamente tem todo esse combo. Mão de obra, ou seja, pessoas, trabalhadores que são especializados, quer dizer, um altíssimo grau de especialização, que muitas vezes vão ser baratos, tá? Porque você tem leis muito permissivas, tá? Ou quase inexistentes, em alguns casos, leis trabalhistas muito inexistentes, e ao mesmo tempo uma mão de obra que é barata, tá? Você paga pouco. Gente, isso aí é o paraíso da multinacional, gente. Imagina você poder contratar um carinha que sabe fazer de tudo, super especializado, com um índice educacional ótimo, excelente, que não reclama de trabalhar no final de semana, tá? Que não reclama de ter condições subhumanas até de trabalho e que tá aí, beleza, vamos trabalhar, tá? Então a gente tem alguns países que oferecem essa condição. O Brasil, ele não oferece nenhuma das duas. Tá? O Brasil, infelizmente, a gente tem péssima especialização. Aliás, o Brasil ele tem um combo de coisa ruim, né, gente? Que a gente tem corrupção, infraestrutura fraca, os nossos fixos são muito ruins, as nossas leis, elas, apesar de terem tido muitas modificações, não são boas por uma série de motivos. Enfim, para falar mal do Brasil, né? Coisa feia.
Lembre do nacionalismo, Brasil acima de tudo. E a gente tem também um aumento enorme do mercado consumidor. Ou seja, gente, vão comprar, tá bom? Ou seja, se as pessoas antes eram consumistas, agora elas são bem mais consumistas. E a tendência é que sim, elas vão continuar cada vez mais consumistas. Muito bem. As empresas, gente, atualmente, elas vão, atualmente nem tanto, tá? Nas últimas décadas aí, elas perceberam que elas podem crescer não só porque elas vão investir em novas empresas delas mesmas, mas elas podem fazer certas fusões, opa, esqueci do tiozinho aqui, certas fusões, ou seja, né, elas podem se fundir entre outras empresas diferentes, inclusive, gente, às vezes empresas de outros setores, tá? Às vezes você tem uma empresa alimentícia que se funde com uma empresa automobilística, que se funde com uma empresa, sei lá, de serviços, ou que se funde, inclusive, com um banco, porque não, com uma financiadora, tá? Então você pode ter, inclusive, serviços e produção, ali, empresas de ramos completamente diferentes se fundindo numa única coisa. E aí, gente, nós vamos ter diferentes tipos de fusões e diferentes tipos de arranjos entre as corporações. Em alguns casos, isso aqui é totalmente dentro da lei, tá? Se você até pensa no próprio sistema capitalista, alguma dessas coisas que eu vou mostrar para vocês tudo bem, aceito, beleza, sem problema nenhum. E outros são muito condenados e, inclusive, são errados por lei, são práticas ilegais, tá? Bem, comecei pelos trustes. O que é um truste, gente? Um truste é quando a gente tem uma, duas, três, quatro empresas que se fundem e aí, nesse caso, elas se transformam numa única coisa, tá? Elas se transformam numa única empresa. Quer ver só? Olha, se eu pegar a Ambev começa com uma empresa simplesmente de cerveja, tá? Só que aí a Ambev, ela vai comprando marcas, quer dizer, comprando empresas maiores, por exemplo, ela comprou Kaiser, né? Comprou Antártica, ela vai, digamos que, incorporando outras empresas. Só que você pode até ter o produto com o mesmo nome, mas a empresa com o outro nome não tem mais. Você não tem mais a fábrica da Kaiser, porque a Ambev comprou. Então aí ela vai comprando novas fábricas e essas fábricas passam a se chamar Ambev, tá? A Ambev, ela faz isso para crescer? Sim, para ela crescer, para virar uma grande multinacional. Que inclusive ela é, né, multinacional porque ela comprou empresas inclusive em outros países. Só que aí, gente, às vezes ela faz isso, às vezes ela compra empresas para acabar também com a concorrência. Então pode acontecer dela comprar empresas menores para que ela simplesmente não tenha mais concorrência, para que ela seja praticamente única. Aqui a Ambev, gente, em certos tipos de cerveja, querendo ou não, ela vai ser uma grande empresa, ela é quase única, né? A gente tem empresas menores, mas não consegue fazer concorrência para a Ambev. Bom, os trusts, gente, são diferentes das holdings. As holdings é quando você tem sim a fusão, só que essa fusão ela é principalmente administrativa. Como assim administrativa? As empresas que são compradas, ela vai fazer parte dessa grande corporação, desse grande conglomerado, só que ela não muda de nome. Tipo, você tem a empresa, ela mantém o mesmo nome, ela mantém as mesmas marcas, ela às vezes até mantém os mesmos produtos, só que a parte administrativa, quem comanda é essa empresa maior, tá? Nós temos vários exemplos aí no mundo inteiro. Então você compra, as empresas elas se fundem, mas você deixa as empresas continuarem existindo com seus nomes de origem. Essa fusão ela vai servir principalmente para a questão administrativa, né, para a organização, às vezes até algumas questões de marketing, alguma política da empresa, mas elas têm uma certa liberdade, por exemplo, se elas querem criar um produto diferente, se elas querem criar uma coisa nova dentro daquele país, elas podem, mas elas fazem parte dessa corporação bem maior do que elas, ok? Gente, essas duas aqui são possíveis, tipo, elas não são contra a lei, pelo contrário, tá? Elas são totalmente aceitas no mundo corporativo, são dois tipos de arranjos comerciais que tá ok. O que não pode, gente, vamos lembrar do que é o sistema capitalista. O sistema capitalista, uma das características é que a gente tem que ter a livre concorrência. Por que você tem que ter a livre concorrência? Porque aí, gente, você consegue favorecer não só as empresas que são melhores, que têm os melhores produtos, os melhores preços, mas também o próprio consumidor. Então, um dos cernes, um dos pilares do sistema capitalista é a livre concorrência.
Essas duas próximas coisas que eu vou mostrar para vocês são coisas que vão contra exatamente essa livre concorrência, tá? Aí você vai falar assim, professora, mas é para ganhar dinheiro. Gente, ganhar dinheiro dentro de um sistema que tem que ser justo para todos. Quer dizer, o sistema capitalista nunca vai ser justo, mas você tem que ter pelo menos a ideia, a falsa ideia de uma certa justiça, tá? Bom, quais são essas duas coisas erradas? A primeira delas, gente, é o cartel. O que é o cartel? Não é cartel de drogas não, tá? Cartel é quando você tem várias empresas que não são nada entre elas, tipo, elas não são holdings, não são trusts, tá? Não são nada. Elas simplesmente, os donos, né, os administradores, se reúnem e eles fazem uma combinação de preços entre eles. Independente de um fazer um produto melhor e outro fazer um produto pior, não importa. Todos eles vão ter o mesmo preço. Por que isso é ruim para o sistema capitalista? Gente, isso é ruim para o consumidor. O consumidor, assim, ele não consegue ter acesso ao que para ele interessa mais. Então ele não consegue ter acesso nem ao melhor preço, porque não existe melhor preço, porque todos eles combinaram preço tradicionalmente mais alto, e você não tem como saber qual que é o melhor produto, porque todos eles estão no mesmo preço, você muitas vezes vai ter dificuldade de identificar qual é o melhor produto. Então isso é contra essa história de livre concorrência e é ruim para o consumidor, tá? Então essa prática do cartel, que é muito feita em alguns setores, ela é extremamente condenada pelo mercado. As empresas podem, inclusive, aqui no caso brasileiro, elas podem responder judicialmente caso seja de fato averiguado que houve um cartel, a formação de um cartel. Um exemplo de empresas que fazem muito isso, combustíveis. Se eu pegar os postos de gasolina, é muito comum em algumas cidades, às vezes menores, todos os postos, independente da marca, eles combinam de fazer todos o mesmo preço, para que aí o consumidor não tem como ele escolher, tá? Ele fica sem opção, ele não consegue escolher aquilo que para ele é melhor naquele momento. Uma outra prática terrível é uma chamada de dumping. Dumping é muito condenado, tá, gente? O dumping, ele é praticado por grandes empresas, muitas empresas muito grandes, às vezes até do setor de comércio, tipo mercados, né, supermercados, e ele funciona como? Você tem essa empresa, vamos dar o exemplo de um hipermercado, ele chega naquele país, ou ele chega naquela cidade, e ele quer vender pão. Aí ele quer vender pão, pãozinho francês que a gente conhece aqui no Brasil. Só que aí, ele até tem um preço assim, ok, que nem todo mundo pratica, tipo, nem é muito alto, nem é muito baixo, só que ele não consegue vender pão. Por que não? Porque o carinha da esquina, ou a padaria pequena da esquina, que é tradicional, que é super conhecida, que vende pão há anos, vende um pão delicioso. E aí todo mundo prefere ir na padaria do Seu Joaquim, que é muito mais gostosa. E todo mundo vai na padaria do Seu Joaquim. Só que esse hipermercado fala assim, não, eu quero vender pão mais que o Seu Joaquim, eu quero quebrar o Seu Joaquim, eu quero ganhar a concorrência dele. Então o que eu faço? Eu pego, gente, e coloco o preço do meu pãozinho lá embaixo. Mas muito lá embaixo. Tipo assim, um preço que é praticamente impraticável e que essa empresa vai tomar prejuízo. Ela vai tomar prejuízo, porque o preço que ela está cobrando não cobre os gastos. Mas por que ela faz isso? Porque daí ela sabe que ela, como uma grande empresa, ela consegue manter o preço lá embaixo, ela consegue tomar o prejuízo. Mas o Seu Joaquim da esquina não consegue. E isso vai fazer com que as pessoas, mesmo preferindo às vezes o pãozinho do Seu Joaquim, vai falar, pô, mas peraí, isso aqui está muito mais barato. Compra do hipermercado, o Seu Joaquim começa a quebrar, o Seu Joaquim começa a vender cada vez menos, até que ele entra em falência, é obrigado a fechar suas portas, e aí esse hipermercado que estava vendendo a um preço irreal, mas que ele consegue sustentar, porque ele é rico, ele vai lá e põe depois o preço do pãozinho a um preço acessível, a um preço que ele sabe que às vezes até é mais alto do que o seu coitadinho do Seu Joaquim vendia antes, tá? Então, dumping é uma manipulação irreal de preço para que você quebre a concorrência. Você joga o preço lá embaixo porque você consegue, porque você é maior do que a sua concorrência, só que às vezes você não consegue vencer da concorrência porque tem algum fator específico, então para quebrar o outro você vai lá e coloca o preço lá embaixo, tá? Infelizmente, muitas empresas fazem isso e, de novo, ela é condenável e, inclusive, punível em vários países. O último exemplo, gente, não é ilegal, tá bom? Até apesar de eu ter colocado aqui embaixo, não é ilegal, mas é uma palavrinha mais recente, assim, das últimas décadas, que é o Joint Venture. Olha que nome bonito, né? Joint Venture. Os Joint Venture, gente, é como se você tivesse uma espécie de acordo entre as empresas
que pode ser um acordo para vender uma coisa mais barato, ou pode ser um acordo para criar um produto específico, ou pode ser um acordo, enfim, para qualquer coisa, mas que não necessariamente vai haver uma fusão entre as empresas. Então, diferente dos trusts e das holdings, a joint venture são acordos que podem ser momentâneos, tá? Podem ser temporários, que pode ser para facilitar para aquelas empresas ali do joint venture alguma coisa específica, seja de logística, seja de administração, seja a produção de alguma tecnologia, tá? É como se fosse um acordo entre essas empresas para produzir ou para fazer alguma coisa que seja vantajosa para elas, tá bom? Então esses são os joint ventures. Gente, a verdade é que o sistema de globalização, ou esse mundo globalizado, ele vai trazer, principalmente nos últimos 10 anos, uma série de mudanças que a gente chama de mudanças no sistema. Tá? O sistema capitalista, assim como nas outras fases do capitalismo, a gente sempre tem algumas mudanças estruturais, né? Algumas mudanças muito grandes. Aqui também a gente vai ter uma mudança muito grande. Por exemplo, coloquei aqui só duas coisinhas, né? Poderia estar mais, mas um exemplo muito forte é que se a gente pegasse antes, as empresas que mais cresciam, as empresas mais ricas, aquelas que realmente tinham uma riqueza ali na casa dos vários bilhões, tradicionalmente eram as empresas produtivas. Você pega nos Estados Unidos, por exemplo, as grandes maiores empresas que a gente tinha na década de 90 eram empresas ligadas ao setor automobilístico. Então, você vai ter a GM, você vai ter a Ford, você vai ter, se não me engano, não era a Chrysler, tem uma outra lá. Então, você vai ter grandes empresas, mas no setor de produção, quer dizer, eram empresas que produzem alguma coisa, alguma mercadoria. Atualmente, as empresas mais ricas não são as ligadas ao setor de produção, e sim as ligadas ao setor de serviços, tá, gente? Por exemplo, atualmente a maior empresa de logística e de transportes do mundo é a Uber. E Uber, gente, consegue fazer isso, né? A empresa Uber consegue fazer isso sem ter nenhum automóvel. Tá? A Uber em si, ela não tem nenhum carro, ela não tem nenhum ativo, ela não tem nenhum fixo. Por quê? Porque ela está no setor de tecnologia e ela criou um serviço utilizado no mundo inteiro e se transformou numa das maiores do mundo. Tá? Outro exemplo, gente, Airbnb, que é uma das maiores empresas de hotelaria do planeta, sem ter nenhum hotel, sem ter nenhum construído em nome do Airbnb, não tem nenhum hotel, não tem nenhum pousada, não tem nenhuma nada, tá? Outro exemplo, gente, a Amazon, tá? Já dei esse exemplo para vocês da Amazon, né, do Jeff Bezos. Ele foi o cara que mais ganhou dinheiro de 2019 para cá, principalmente 2020, com a pandemia ele ficou muito rico. A Amazon, gente, ela vende produtos, se a gente entrar no site da Amazon, vocês vão perceber que ela vende milhares de produtos, promete entregar esses produtos em tempo muito rápido, não tanto no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos. Só que ela, a própria Amazon, ela não produz praticamente nada. Então a gente pode comprar, por exemplo, fralda. Por que será que eu estou pensando em fralda, hein? A gente pode comprar fralda na Amazon, só que não é a Amazon que vai produzir a fralda. E muitas vezes ela não tem nem em estoque, quer dizer, ela tem lá um centro de distribuição, sim, mas ela em si não produz coisa nenhuma, tá? Então a gente vai ter essa diferença atualmente no sistema, que as grandes empresas não estão ligadas ao setor produtivo e sim ao setor de serviços. Uma outra grande mudança que é muito substancial e que provavelmente nos próximos anos vai trazer uma série de consequências é a quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, nas empresas principalmente, além da inclusão de muitas tecnologias, né, principalmente inteligência artificial, né, a internet das coisas, a gente vai ter um nível de automação cada vez maior. Graças a esse nível de automação, muitas coisas vão mudar nas próprias empresas, tá? Talvez, por exemplo, você procurar uma mão de obra barata para produção seja algo dispensável, porque você vai ter um alto nível de automação nas empresas. Então isso é uma mudança muito significativa. Pode ser que em alguns tipos de profissões, né, alguns tipos de cargos, né, profissões mesmo, elas desapareçam, sejam substituídas por inteligências artificiais ou por outros tipos de produção de empregos, né? E isso a gente vai ver nos próximos anos, né, gente, com essas consequências dessa quarta revolução industrial. Eu acho que talvez ela demore um pouquinho para chegar aqui no Brasil, porque ela depende sim de muitos fixos de altíssima tecnologia e, como eu falei para vocês, o Brasil tem traves quanto a isso, mas uma hora chega, né, gente? Uma hora essa quarta revolução vai chegar aqui e aí vamos ver como é que as coisas vão se processar, tá bom?
Amores, espero que vocês tenham entendido. Essa parte, às vezes, aqui, ó, é um pouquinho chatinha. Então, se vocês quiserem mandar mensagem pra mim pra perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá bom? E é isso, lindos. Beijo pra vocês, boa semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.